Eu me chamo Felipe Soares e sou aluno do programa de pós-graduação de Engenharia de Biosistemas da UF e hoje vou apresentar o trabalho publicado na Web 11 dos anos 25, cujo título é Indicadores de Qualidade do Solo e da Pastagem na classificação dos níveis de degradação de pastagens em Cachoeira de Macacu, Rio de Janeiro, sobre a localização e os parâmetros da área. O município de Cachoeira de Macacu possui cerca de 15,1 mil hectares de área de pastagem, segundo o MAP Biomas, dos quais 2.689 hectares representam sinais de degradação em estágio intermediário, vigor médio, e 99 hectares em nível severo, baixo vigor da forragem, indicando que 12.372 hectares são classificados como plantas com alto vigor, que passaram por manejo adequado. O desafio crítico proposto no trabalho, ele vai englobar a degradação das pastagens, que com isso vai comprometer na produtividade, na sustentabilidade e na viabilidade econômica de todo o sistema. Como se sabe, a pecuária ela desempenha um papel central na economia brasileira, representando até 22% do PIB em 2024, e a avaliação da qualidade das pastagens ela deve considerar indicadores acima e abaixo do solo, como biomassa e altura da forragem, que revelam a degradação por meio de perda de vigor, produtividade ou falha na cobertura, no caso de solo exposto, presença de solo exposto. As estratégias de recuperação foram feitas através de avaliações visuais e aplicação de métodos de diagnóstico da condição de degradação das pastagens, como alternativas práticas para os produtores rurais que são vistas em vasta literatura, ressaltando seu papel na definição dos níveis de degradação. Esses métodos eles vão facilitar o trabalho dos produtores e técnicos do campo, auxiliando na escolha de estratégias de recuperação, sem exigir de equipamentos avançados ou conhecimento técnico muito especializado. Os materiais e métodos utilizados no trabalho. O estudo foi conduzido na Fazenda Escola da Universidade Federal Fluminense, em áreas de latossolo e argissolo, localizadas em meia encosta, em propriedades rurais próximas à fazenda e dentro da fazenda, no município de Cachoeira de Macacu. A avaliação dos níveis de degradação da pastagem, ela baseou-se na adaptação do método de avaliação visual da pastagem proposto por Spen e Galdron e Dias Filho. E todas as áreas foram padronizadas quanto à posição na paisagem e tipo de solo, sendo predominantemente cobertas por capim umidícola, a braquiária umidícola, e foram definidos 3 níveis visuais de degradação. O nível 1, que é o leve, nível de degradação leve, caracterizado pela predominância maior de forragem. O nível 2, de degradação moderada, caracterizado por presença significativa de plantas invasoras junto à forragem. E o nível 3, de degradação severo, que ele já foi caracterizado por alta incidência de invasoras e de solo exposto. Na coleta, a gente foi a campo e realizou o método da corda, que ele foi aplicado para avaliar a taxa de cobertura em uma parcela de 500 metros quadrados com 50 pontos de observação. E também, em 5 pontos alternados entre as linhas, utilizou-se o método do gabarito, que consta em um quadro de 1 metro quadrado dividido em 9 quadrantes. Cada um desses quadrantes é classificado visualmente a predominância do terreno, se é predominantemente forragem, plantas invasoras ou solo exposto, que é o último caso. Estimativa da biomassa. Ela foi estimada utilizando o método do quadrado, que consta de uma moldura de 0,5 metros quadrados, como da imagem. Dentro dessa parcela de 500 metros quadrados, ela foi
posicionada junto ao gabarito, ela vai nos 5 pontos na diagonal, em linhas alternadas, e a forragem é cortada ao nível do solo, pesada fresca, seca em estufa de 65 graus Celsius até peso constante. Depois ela é resfriada em dessecador e pesada novamente para determinar sua matéria seca final. Todos esses dados coletados, eles passaram por análise estatística. Eles foram analisados utilizando o teste T-Student para verificar a normalidade, a nova e o teste de Tukey a 5%. E também foi realizada a análise de correlação de Pearson, que eu vou falar mais para frente. Aqui os resultados e discussão sobre a taxa de cobertura pelo método da corda. Os dados de campo mostraram que em nível 1 de degradação, a cobertura da forragem foi predominante, 97,5% da área foi predominante de forrageira, com baixa presença de plantas invasoras, apresentando apenas 1,5%, e solo exposto quase inexistente, 1% apenas. Em nível 2, que é o nível moderado, a cobertura da forragem caiu para 76%, enquanto as plantas invasoras apresentaram valor de 16% da área e solo exposto 8%. Em nível 3 severo, a forragem reduziu para 58,5%, com plantas invasoras apresentando 22,5% e solo exposto 19% da área total. Esse método ele evidenciou uma tendência gradual de perda de forragem e aumento da degradação conforme foi se aumentando os níveis de severidade da degradação. Já aqui, a taxa de cobertura pelo método do quadrado, foi observado que em nível 1, a cobertura de forragem já caiu para 90%, solo exposto 8%, invasoras 2%. No nível 2 moderado, a forragem reduziu para 62%, solo exposto 23% e plantas invasoras 15%. E no nível severo, nível 3, forragem caiu para 51%, invasoras 24% e solo exposto 25%. Esse método apresentou uma percepção mais rigorosa da degradação, indicando valores mais altos de solo exposto desde os níveis mais leves. Os níveis de degradação mais leves. Aqui é uma figura que vai comparar, uma figura de comparação entre os métodos, que ela consta na taxa de cobertura em diferentes níveis de degradação das pastagens, tanto no método da corda quanto no método do quadrado. E dá pra ver que o método da corda ele apresentou valores mais altos de cobertura de forragem, especialmente nos estágios leve e moderado, sugerindo ser uma técnica mais conservadora, que subestima a degradação inicial. Já o método do quadrado ele foi mais sensível, detectando maior solo exposto e menor forragem desde os estágios iniciais, evidenciando maior capacidade de identificar sinais precoces de degradação. Sobre os resultados e discussão da análise de correlação, foi elaborada a matriz de correlação de Pearson entre forragem, plantas invasoras e solo exposto, em diferentes níveis de degradação de pastagem. E pela imagem a gente vê que a presença das plantas invasoras ela representou uma correlação negativa com a forragem, em R-0,59, evidenciando o caráter competitivo dessas espécies. Quando elas competem com a forragem na região, ela deixa claro que ela impede o crescimento da forragem naquele ponto. Então, mostra que é uma desvantagem a presença dela junto ao elemento principal da forragem, que é o capim. E a variável de solo exposto também mostrou correlação negativa com a forragem. Claro, se não teve presença nenhuma de
de capim na região, é solo exposto direto, ele mostrou negativo. Sobre as considerações finais, podemos notar que os resultados confirmam que os indicadores simples e de fácil aplicação, como cobertura de solo, altura da biomassa, elas são ferramentas práticas e eficientes para o diagnóstico de degradação das pastagens. Esses indicadores eles podem auxiliar produtores e técnicos na tomada de decisões informadas sobre o manejo e recuperação das pastagens. Seu uso contribui não apenas para a sustentabilidade da produção pecuária na região, mas também para a redução dos impactos ambientais associados à degradação da pastagem. Assim, esse estudo reforça a importância da adoção de metodologias acessíveis, aplicáveis a diferentes contextos produtivos, fortalecendo a capacidade de monitoramento e gestão de todo o sistema de plantações. Aqui as referências e obrigado. Gostaria de agradecer a todo o corpo de docentes do programa de Engenharia de Biosistemas de pós-graduação e agradecer aos pesquisadores da Embrapa Solos Guilherme e o professor Robertson que auxiliou a nossa coleta, foi conosco até. Agradecer também a Fazenda Escola da UF que nos recebeu para que pudesse ser realizado esse trabalho. Obrigado.